Fala comigo, meu povo! Estamos começando a primeira edição do Cabaça Out. O que é Cabaça Out? Como é que a gente fala? Nossa, Betão, o que é o Cabaça Out? Cabaça Out, onde nós vamos sair do nosso estúdio e vamos até as ilustres personalidades, as ilustres histórias que fazem parte da nossa querida cidade de Silvânia e, por que não, nas cidades vizinhas. Estamos aqui, direto da estação ferroviária Caturama, onde nós vamos falar sobre cultura, sobre arte. E é claro, a gente sempre fala para você, né? Dá valor nos nossos cortes, nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Não esquece de se inscrever, deixar o like e assinar as notificações, porque dá trabalho para fazer, meu povo. E o Marcelo mandou eu falar aqui, que senão ele abandona nós. E é claro que você também é o nosso convidado sempre a estar sugerindo, a estar comentando, a estar interagindo conosco. Afinal de contas, o nosso trabalho é para você, é para a história, é para a cultura silvaniense. Em nome de SPNet, a nossa internet é SPNet, por isso nossas lives ou nossa postagem, porque não tem como falar que esse vai ser ao vivo, nunca cai na presença ilustre do professor dos professores, meu querido Zé Cidadão. Obrigado. Aperta aqui para a gente começar na boa energia. Obrigado por aceitar o nosso convite, Zé. Obrigado eu. Para professor ainda falta muito mesmo. Eu sou apenas um aprendiz. Que é isso? Você é o professor dos professores, Zé. Vocês são muito generosos comigo. Ô Zé, antes de eu fazer a pergunta icônica que a gente começa, eu tenho que perguntar, como é que é o seu nome verdadeiro? Que eu te conheço desde Pititiquim como Zé Cidadão. José Cotrim da Silva. José Cotrim da Silva. Zé Cidadão, isso eu adquiri na escola, que eu fui um péssimo aluno. Dei muito trabalho para as professoras. O artista, ele é muito intenso, né? Eu dei muito trabalho para aquela gente. Por isso eu fiquei como se diz os antigos, de pouca escola, pouco estudo. Coisa boa, mas vamos falar sobre isso, gostei desse gancho. Mas conversa do interior sempre tem um jeitinho peculiar de começar. Zé Cidadão, você é filho de quem? Sou filho do senhor Josino Cotrim da Silva e dona Laurinda Maria de Jesus. Meu pai goiano, de Silvânia, e minha mãe mineira de Santo Antônio de Tiros, estado de Minas. Certo. Nasceu aqui nas terras de Bonfim? Não, nasci em Uruana. Uruana, a capital da melancia. Capital da melancia. Nasci em Uruana, vim para Silvânia com 51 dias de idade. Ah, não. E aqui estou. Foi lá só para nascer, Zé. Foi lá só para nascer. Mas lá eu fui batizado e a família de minha mãe mora em Uruana e eu tenho muito apreço, muito carinho por Uruana, que é a minha terra natal. Certo. Brasil, hoje a gente vai falar das artes. Para falar das grandes artes do Zé Cidadão, a gente tem que conhecer o Zé Cidadão. E para a gente conhecer o Zé Cidadão, a gente pode falar um pouquinho da sua história? Pode. Coisa boa. Você estudou aonde, Zé? Zé Cidadão foi criado aqui no Cerrado. Eu sou o bichinho do mato. Certo. E Zé Cidadão veio ser alfabetizado aos 12 para 13 anos aqui na velha e querida Silvânia. Certo. E lá na roça, eu nunca gostei muito de trabalhar no pesado, no cabo da enxada, isso no não. cabo da sem graça. Não, eu sou toda vez eu fui um isoneiro. E lá eu já fazia arte. Analfabeto. Porque eu fazia arte, eu não sei. Fazia com argila. E também lá eu comecei a fazer algo em madeira. Eu gostava muito de retratar aquela gente lá da roça. Aquela gente torta, aquela gente macuquenta, aquela gente simples, aquela gente pura, aquela gente. Que eu tenho muita saudade daquela gente. Quando criança, então, essa veia artística já estava pulsando no Zé Cidadão? Exatamente, aos 12 anos de idade eu já estava fazendo alguma coisa. Rapaz, mas... E porque naquela época a informação e acesso à comunicação era muito difícil. O que você atribui essa veia artística? Estava em você, no seu gene? Você viu alguma? Estava em mim. Minha mãe muito habilidosa. Minha mãe era uma tremenda de uma artesã e nós não sabíamos que mamãe era artesã. Certo. E aquilo eu puxei muito a família da minha mãe, que são grandes carpinteiros, e são um pessoal que trabalha muito com madeira, trabalho manual, e eu puxei muito aquela gente. Eu sempre admirei os fazedores de gamela, fazedor de colher de pau, os consertadores de teares, que minha mãe era tecelã, ou teceloa, ou tecedeira. Minha mãe tecia como poucas pessoas, e ela era analfabeta. E eu tenho muito a ver com a minha mãe, isso aí. Então esse berço cultural, então, foi aflorando essa veia artística no Zé Cidadão. Exatamente. Aí Zé Cidadão veio para Silvânia, viu a obra sacra
na nossa querida igreja de Nosso Senhor do Bonfim, e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Tá, mas você falou qual que é a região que você foi criado? Só pra gente entender. A região aqui da fazenda do Zé Cacheta, aqui no Tamboril, e aqui no Variado, onde era a fazenda do meu avô. Ah, entendi. Aqui no Coidu, aliás. Era perto da cidade, mas porém era difícil vir Era difícil. Como é que era? Eu gosto sempre dessas histórias do meio rural, porque isso traz pra gente as raízes, o princípio, né, da pessoa, e todo mundo que esteve aqui batendo um papo com a gente, quando morava na infância no meio rural, traz aquele saudosismo gostoso, exato, aquele seio familiar que quase que intocado, mas preenchido de muito amor. Como é que foi a sua infância no meio rural, pra gente entender? A minha infância no meio rural, nós éramos muito pobres. Nós comíamos o que nós produzíamos. Certo. E é o que tinha, a gente comia. Por isso ninguém reclamava. E na hora do almoço, por exemplo, o que tinha, ninguém falava que não gostava, que estava ruim, nós comíamos e achava bom demais. Certo. Porque minha mãe era uma exímio cozinheira. E muito sábia. Minha mãe sabia demais. Que coisa e boa. A gente foi muito bem criado, com uma educação bastante rigorosa, que era da época. Meu pai rigoroso, minha mãe, e eu fui criado nesse berço, e muito disciplinado, e que meu pai e minha mãe impunham isso pra gente. Entendi. Mas você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão, Vicente. Meu irmão, Vicente. E é interessante que naquela época as famílias eram numerosas, né? Numerosas, enquanto que lá na família do meu pai, do meu avô, eram 12, e lá no filho do meu pai, 2. Interessante, porque naquela época as famílias eram numerosas. Porém, era uma família unida, tinha muito amor. Muito unida. Que recordação que você traz desse seio familiar? Temente a Deus, meu pai muito religioso, meu pai muito espiritualista, e passou aquilo pra gente, minha mãe também. E eu sou um cara bem criado. Só que eu fui um moleque muito travesso, na linguagem dos antigos, muito taquino. Sim. E eu aprontava o que eu dava conta. Eu não sabia ficar quieto. E esse é o Zé Cidadão. Até hoje eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Essa religiosidade que você falava que seu pai trazia, foi muito bem acompanhado pela sua mãe. Você já acha que já foi um gatilho para você apaixonar pelas obras sacras? Porque assim, nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo, mas não tem como mensurar sua importância nas obras sacras do estado de Goiás e do Brasil como um todo. Meu pai era espiritualista. Era espírita, e eu gosto muito da doutrina espírita, e fui batizado na Igreja Católica. Eu amo a Igreja Católica, eu amo o sacro, eu adoro o padre, eu gosto de padre demais da conta. Aprendi muito com os padres, principalmente o padre Leandro, me ensinou muito, me aconselhou muito, tentou a fazer com que eu prosperasse. Entendi. E aí teve que vir para a cidade para quê? Para estudar? Para estudar. Vim para a cidade. Mas vieram sozinhos ou a família veio toda? Veio meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, quando a gente foi para a escola. Certo. Qual foi a primeira escola que você estudou? Primeira escola, o grupo escolar Moisés Santana. Moisés Santana, aí época de ouro, hein? Exatamente. com a querida professora Darvina, e que eu a lembro muito bem, tenho saudade, e a professora Hermione Batista, do Nascimento. E a minha secretária do meu colégio daquela época nos deixou agora há pouco, a professora Maria Érica Brenner. Foi uma das grandes responsáveis por eu ser o artista hoje. Que o meu negócio na sala de aula era pintar, não era aprender português, matemática e outras matérias. Zé de Deus, então você era um artista, então? Era desenhar. Eu tinha uma lapiseira com 6 lápis, e eu não cumpria muito com os deveres da escola, e a minha professora reclamou para a secretária, que é muito rigorosa, que era uma grande artista, Maria Érica, me levou para a secretaria dela, e lá o que ela fez? Me deu um caderno bastante volumoso, grosso como se diz, e me deu uma lapiseira com 24 lápis. Nossa. E falou, agora você vai desenhar. Foi o que... É o que eu fazia com muita alegria. É interessante que a educação é assim, enquanto
É claro, e aí a gente não está fazendo juízo de valor da decisão de nenhuma das professoras. Às vezes, aquilo que te recriminou, mas quando te liberou, foi libertador para que você exercesse a sua arte. Agradeço, e até melhorando o comportamento da escola. Agradeço profundamente as minhas professoras Darvina e Hermione. Que Deus abençoe as minhas mestras, porque teve uma época que eu ia parar de estudar. Estava fazendo para o segundo, terceiro ano primário. Se não fosse essas duas mestras, eu teria parado. E graças a Deus elas me entenderam, entendeu? E souberam conversar comigo, repetindo, eu era um moleque muito custoso. E Dona Darvina e Dona Hermione e professora Maria Érica Brenner me orientaram e eu continuei estudando, apesar que só tenho o quarto ano primário, eu não tenho mais. Entendi. Porque quando terminou o primário, eu terminei o primário e tinha que vir para o ginásio. Naquela época era pago, meu pai não tinha condição financeira de pagar. E por isso eu fiquei com o quarto ano primário, mas Deus é muito justo. Mas a base que você teve até o quarto ano te deu sustentação muito, que naquela época, intelectual e didática para enfrentar a vida como exato. todo. Porque o quarto ano primeiro era 6 anos. Era o primeiro ano A, B, C, A, B e C. E primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Ô Zé, e é interessante você trazer isso, que é só um entre parênteses, o quanto a educação ela precisa ser sensível às crianças que não têm os comportamentos, vamos dizer, colocar uma aspas bem grandona, comum. Porque você exime um artista como que desde os 12 anos você já começou a fazer as suas artes lá através da argila, mesmo sem saber que era arte, como você muito bem disse. Depois veio para a escola, você que tinha o mundo do cerrado à sua disposição, se viu fechado numa sala de aula, entre aspas, pequena, porque você tinha um cerrado todo aberto e tinha uma veia artística muito grande. Olha o quanto foi desafiador também das educadoras para entender o Zé Cidadão, essa veia artística, essa, digamos, limitação de espaço que o Zé, né, teve nessa trajetória do meio do rural para a cidade, né? Interessante isso, não é, Zé? Exatamente. E quem teve essa ótica, que não apenas enxergou, viu, foi a saudosa professora Maria Érica Brenner. Agradeço muito. E o meu mestre, depois de muitos anos, que eu não tive mestre, depois de muitos anos, o grande artista, para mim um dos maiores artistas que eu conheço, chamado Natal de Siqueira. O mestre Natal foi meu mestre. Por sinal, mentiu para mim muito. Eu fazendo e ele falava que estava bom e não estava nada. Ele falou para me estimular. Obrigado, mestre Natal. Um beijo no seu coração, querido. Aí ele começou a ver seus desenhos. Começou a ver e me estimulou muito. E eu devo muito a mestre Natal também. Os artistas, às vezes, pela sua mãe não, porque ela é artista, como Exato. você falou, artesã. Artesã. Mas, às vezes, o artista ele é meio incompreendido no seu lar. Aconteceu isso com você? Como é que foi, Zé? Aconteceu e muitas das vezes acontece até hoje. Porque eles querem que a gente seja, sei lá, meio maluco. Porque a gente é muito focado, eu, por exemplo, na arte. Eu respiro arte. E deixo muita coisa que eu deveria cuidar. Eu é arte, arte, arte. E eu agradeço também a minha esposa, muito compreensiva comigo, que é meu porto ancoradouro, é o meu esteiro de aroeira, meu e dos meus filhos. Agradeço muito a minha esposa, minha querida amada Juraci, que ela me apoia, ela me respalda muito no meu trabalho. Coisa boa. E aí tá, você infelizmente não pôde continuar nos estudos porque seu pai não tinha condição de pagar. E como é que foi então depois que você atingiu o quarto ano primário que você falou? Como é que foi a vida do Zé? Zé foi trabalhar? O Zé foi trabalhar. Trabalhou aonde? Servente de pedreiro. Servente de pedreiro? Capinei muita rua aqui na minha adolescência, na minha juventude. E você era o pegador de lote para limpar? Pegador de lote para limpar, fiz muito, com enxada nas costas, caçando um lote para limpar. Depois vim ser servente de pedreiro. Depois eu fui para as Forças Armadas, cumpri com a minha obrigação cívica e, graças a Deus, missão cumprida com relação às Forças Armadas. Mas nesse período até as Forças Armadas, você deixou a arte? Nunca deixei a arte. Nunca deixou, Zé? Mesmo cansado? Nas Forças Armadas, sempre eu fazendo alguma coisa para agradar as esposas dos oficiais, esposa de sargento. E a arte, para mim, é quase que uma necessidade fisiológica.
de tanto que eu dependo da arte para viver. Eu sem arte eu acho que eu não seria nada. Que interessante, Zé. Às vezes, se você falasse friamente para mim, eu limpava lote, depois eu fui para... Não, então quer dizer que você tirou o foco da arte e foi focar em outras coisas. Mas então você nunca perdeu o foco da arte? Nunca. A arte para mim está em primeiro lugar. Que primeiro Deus no meu coração, minha família e a arte. Você disse no começo da conversa que você ficou apaixonado quando você viu as obras sacras na igreja de Bonfim. Como é que foi esse contato primário com as obras sacras, que foi um grande divisor de águas na sua vida? Com certeza foi. E quando eu vi o sacro, as obras sacras, eu fiquei maravilhado com aquilo. E olhando peças e peças, eu falei, um dia eu vou fazer isso aqui. E eu abracei aquilo ali. Mesmo quando criança, você já tinha essa noção que você... Já tinha Zé noção. de Deus! Porque eu vejo uma obra de arte e eu apenas não enxergo a arte. Eu vejo a arte, aliás, eu o vejo a arte. A ótica do ouvir é aquela que você enxerga atrás da montanha. Entendi. E com relação à arte, eu acho que eu sinto isso. Que interessante, porque tá vendo que você é diferente em todos os aspectos desse sentido, Zé? Porque uma criança ia olhar e falar assim, não, mas como é que é? Ah, não, é muito trabalho e tal. Não, eu vou fazer isso. Quase que assim, naquela coisa, eu sei fazer e eu vou fazer. Eu sou capaz. Que interessante, Zé. E graças a Deus, hoje a gente, depois desses anos de luta aí, a gente trabalha o regional, porque eu sou... O regional tá aí, as minhas obras aí, um cachorro magro aí, que isso aí eu esculpi para chamar a atenção das pessoas com relação ao abandono a essas criaturas. E nós vamos falar sobre isso, que você me falou uma coisa na vinda para cá. Porque tem um porquê essas criaturas estão aqui. Sim. Eu acredito piamente. Assim diz Chico Xavier. E eu tenho muito respeito pelos animais. Entendi. O cachorro, para mim, eu gosto muito de cachorro. Vai guardando esse assunto aí, que eu quero saber que você também falou que protege as minorias e contra os preconceituosos. Exatamente. Que você me falou. Mas vamos lá. Aí você foi para suas Forças Armadas. Foi. E ainda sempre, mas sempre focado. Esse contato com o sacro, nesse período, até as Forças Armadas, te ajudou na sua religiosidade? Ajudou, com certeza. Porque você falou assim, eu gosto muito do padre. Porque nas Forças Armadas nós temos o nosso capelão. Certo. Entendeu? E eu sempre... Você serviu em Brasília? Eu servi em Brasília e eu servi em Ipameri. Certo. Ah, você chegou a passar por Ipameri também? Passei. Entendi. E aí, sempre o foco na arte? Na arte. Voltou o Zé cidadão das Forças Armadas, né? Cumpriu o seu papel de cidadão. Certo. O que o Zé chegou nas terras de Bonfim aqui e falou, e agora? Fazer arte, estou fazendo arte até hoje. Lá você já pensava, quando eu vencer meu tempo, eu vou voltar para minha terrinha e vou fazer arte. Vou fazer arte. Mas aí que você começou o sacro, como é que foi? Não, já tinha começado o sacro. Já tinha começado antes? O sacro eu comecei ali aos 14, 15 anos, tentar fazer alguma coisa. Lembra da sua primeira obra sacra, qual foi? Tem guardada, tem na minha casa. Como é que era? É uma imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, logo de cara, Zé? Exatamente. Meu Deus! Com acabamento feito mais ou menos a canivete e tal, uma teçaba guardada, que eu guardo com muito carinho essa peça. Representa muito para você. Muito. E tem também o Frei Damião, que eu guardo, foi uma das primeiras obras minhas. E tem um regional, um senhor velho com uma enxada nas costas e uma cabacinha no braço. Que coisa boa. Como é que foi você ver a primeira obra de Nossa Senhora na sua frente assim? Falou, foi eu que fiz. O que você sentiu? Até hoje eu sinto. Porque quando eu concluo uma peça, eu pergunto para mim mesmo, Zé, foi você que fez? Foi você que fez, Zé? Eu acho que a gente não trabalha sozinho. Tem muito da espiritualidade nisso aí, porque senão não acontece. Você às vezes deixa de entender como que eu fiz isso aí. Como que eu fiz? Aí eu chego à conclusão que eu não fiz sozinho. Entendi. Alguém me ajudou, alguém está me ajudando. E tenho certeza que vai continuar me ajudando. Coisa boa, e vai sim. Zé, e aí tá, você chegou então, você continuou fazendo obras sacras, mas você me disse uma coisa muito importante, que você foi sempre uma pessoa muito ligada ao social, ao meio social que você vivia. Começou aí essa sua veia de indignação com o preconceito contra as pessoas, ou às vezes a discriminação contra as pessoas simples, ou foi mais para frente? Porque geralmente na adolescência é que isso brota na gente, né? Essa indignação. Ô Beto, eu sou muito revoltado com o racismo. Com todo tipo de preconceito social, preconceito ético, preconceito
Para mim, todo mundo é igual. Contra os animais, inclusive? Contra os animais. Nossa Senhora, ver o cara judiar com o animal, aquilo para mim é ruim demais da conta. Sim. Me machuca bastante. Tá aí o exemplo que eu disse para você com relação a esse cachorro, por exemplo. O que tem de cachorro abandonado aí, as pessoas jogando água quente, as pessoas batendo, não respeitam o animal, isso aí me deixa muito revoltado. É, muito triste. E com criança também, com certeza. Uhum. E com velhos, e com deficientes. São pessoas que nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que abraçar. Isso aí no meu ponto de vista. E tirar até o chapéu, porque tem Tirar dificuldades a mais e continua, exatamente, né, trabalhando, vencendo exatamente. E caminhando. E, se possível, beijar a mão. É. E aí você continuou, então, nessa adolescência, você fazia as suas artes, porque a arte e o sentimento artista é uma ligação muito forte, muito ou eu forte. estou enganado? Não, você não está enganado. O artista, no meu caso, por exemplo, eu faço aquilo com mais perfeição, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, aquilo que está dentro de mim, entendeu? Porque a arte propriamente dita é aquela que você tira de dentro de você, não é aquilo que você copeia. Você pega uma figura, pega um busto, uma coisa parecida e reproduz aquilo, que para mim não é arte. Entendi. Arte para mim é isso aqui, ó, aquilo que você cria, aquilo que você pare, aquilo que sai de dentro de você. Entendi. E aí tá, aí o Zé então continuou se expressando através da sua arte, continuou fazendo a obra sacra, que aí digamos assim que é outro segmento, que é algo que está dentro de você, que é mais sublime, que é a fé, que é o amor a Deus e a crença como um todo. Né? Então foram duas, vamos dizer assim, duas ruas que caminhavam até juntas, porque é uma pessoa só, mas com objetivos diferentes. Uma é o protesto, é aquilo que você tem dentro de você, são os seus sentimentos. O outro é os seus sentimentos com relação à sua fé. Mas chegou o momento de você encontrar a Dona Juracy. Eu estou trazendo isso aqui porque você falou, o artista ele é muito focado na arte. Muito, muito. E aí as pessoas ao redor, às vezes, deixam de entender isso. E você trouxe uma coisa tão bonita que eu quero que você ressalte para nós a compreensão da sua família com relação à sua arte. Dona Juracy foi Deus que me deu, um presente que Deus me deu. Que eu acho que sem Dona Juracy nada acontecia. Porque eu acabei de dizer, ela é meu posto ancorador. É ela que me orienta, ela me guia muito. E eu ouço muito a Dona Juracy, porque a Dona Juracy é uma sábia. Dona Juracy é uma pessoa muito culta. É uma professora, uma senhora de uma professora antiga, rigorosa, disciplinadora. E tem muito conhecimento de causa, que ela realmente, a disciplina dela é matemática. Que se eu soubesse a metade da matemática e o português que a Dona Juracy sabe, eu estaria bastante além disso aqui. Que coisa com certeza. Boa. E aí resolveu ter 2 filhos, para repetir. É mais um presente que Deus nos deu. Primeiro Deus nos deu a Carla, que hoje ela está... Ah, é mesmo, tem a Carla, desculpa, eu esqueci da Carla. Carla hoje está com 48 anos, funcionária pública, federal, e Josué e João são 2 policiais exemplares, e são meus filhos amados, e eles me apoiam muito também. Que coisa boa. Também. A Dona Juracy é meu esteio de aroeira, como se diz. Nesse período, você ainda tinha seus pais? Tinha meu pai, minha mãe, hoje está com Deus. Participaram até do seu casamento? Viram você casar? Muito, participaram. Me ajudaram muito, me orientaram muito, meus pais. O artista, ele é muito sensível àquilo que acontece, ou eu estou enganado ao seu redor? Não, você não está enganado. Nós somos de uma sensibilidade loucura. Isso. E que sempre eu digo, a gente, talvez uma palavra ofende a gente, ou eleva a gente. Nós somos de uma sensibilidade incrível. Porque se não tivesse essa sensibilidade, não saía a arte. Não saía a arte. Entendi. Não saía. E como é que foi quando quem partiu primeiro? Seu pai? Meu pai partiu primeiro. Como é que foi o sentimento do Zé Cidadão para a gente entender como que o artista... Um buraco muito grande, uma lacuna impreenchível e até hoje ainda continua. Que meu pai para mim era meu ídolo. Entendi. E a minha mãe também. Muita saudade. Depois sua mãe acabou partindo também? Minha depois mãe, de um certo logo tempo, em seguida, ou foi rápido? Foi rápido. Uns 3 anos após, minha mãe foi para Deus. Você já tinha seus filhos? Já tinha meus filhos. Você acha que Deus faz uma compensação entre a tristeza e a alegria? Que se o Zé Cidadão não tivesse os meninos e o casamento, talvez esse buraco seria maior ainda. Seria maior e seria mais escuro esse buraco. E a minha família, a minha esposa e meus filhos
clarear um pouco essa caverna, esse buraco. Ajudou a te sustentar. Com certeza. Nesse com sentido. certeza. Porque o artista, assim, você até me desculpa eu ir nesses pequenos detalhes, porque a gente que é aqui de fora fica olhando assim o artista numa sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade faz com que às vezes o artista sofra. As pessoas têm que entender que o artista ele tem um ponto de vista diferente sobre tudo, né, Zé? Exatamente. Nós somos muito sensíveis. Fala que o Zé Cidadão é um cara durão, etc, etc. Não, eu choro também. Eu imagino. Eu sou uma pessoa sensível, principalmente com injustiça social. Eu não sou muito assistencialista. Eu gosto de dar a vara para pescar, Entendi. não o peixe. Mas com relação às pessoas, criança, deficiente físico e os velhos, eu sou muito sensível. O que eu puder fazer, eu não meço esforço. Entendi. Como é que foi o nascimento da primeira filha? Uma alegria. Nossa, um presente que Deus nos deu para mim e Dona Juraci. Ressignificou sua vida, Zé? Tudo melhorou, me melhorou muito como gente, como homem. Que eu fico tentando me melhorar até hoje como ser. Que eu não sou muito preocupado com o ter. Eu sei viver com menos e viver bem. Entendi, entendi. Isso eu aprendi com meus pais. Mas aí teus filhos então te ressignificou como pessoa? Muito, muito. Me enriqueceu muito. É porque, eu volto a dizer... Meus filhos agregou muito. O artista, ele vê muito esses detalhes, esses... Além, é aquilo que você falou, né? O ouvir. Você vê ouvir mais do que as... Porque assim, Exato. Criar filho é uma dificuldade. Criar filho não é fácil. Não é uma tarefa criar fácil. Filho, o filho requer... Filho dá trabalho. Eu não gosto dessa palavra, filho dá trabalho. Filho requer cuidado. Requer cuidado, justamente. E aí o artista consegue ouvir além do trabalho, não é? Ou eu estou enganado, Zé? Não está enganado. Não está enganado. Porque existem 3 tipos de ótica. Tem a ótica de enxergar, que eu estou enxergando o repórter, o Beto, e eu estou vendo o Beto, e agora ouvir o Beto, o que o Beto é capaz, o que o Beto faz, o que o Beto significa. Isso aí não é para qualquer um, é para pessoas mais pensantes. Entendi, entendi. Nesse período, Zé, você vivia já da arte, porque infelizmente a arte é muito desvalorizada. E infelizmente, o artista, a arte deveria ter um valor muito maior, até financeiro, social, de gratidão da própria sociedade. Como é que o Zé Cidadão sobreviveu? O Zé Cidadão hoje é um artista muito bem sucedido, graças a Deus. Eu sou dirigido pela minha consciência e guiado por Deus. Talvez seja por isso, você vive da arte, eu vivo da arte e vivo mais ainda a arte. Entendi. Então foi sempre vivendo da arte, Zé? A arte vem me ajudando há muitos anos. Entendi. Mas às vezes passou algum perrengue por causa dessa valorização, que infelizmente às vezes a nossa sociedade passa, perrengue todos nós passa. Mas aquilo que meu pai sempre, minha mãe nos ensinou, foi a viver bem com menos. E eu vivo muito bem com menos, graças a Deus. Deixa eu entender uma coisa. Com o passar dos anos a gente consegue olhar a mesma coisa com um olhar diferente. Acontece isso com alguma obra que você viu lá atrás, que igual você falou, por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida, que foi a primeira obra sacra que você conseguiu fazer, né? E você fala que não foi sozinho. Não foi. Você hoje olha ela com outros olhos? Com certeza. Olho com muito carinho, com muito respeito, principalmente aquele foi o início, foi o marco para que eu começasse nas artes sacras. Eu comecei a fazer arte sacra, já fazia muita coisa regional, estava na roça, trabalhando na argila, fazendo boizinho, galinha, porco, vaca, etc, etc. E depois eu passei a fazer o sacro, foi onde eu encarei a madeira. Porque a madeira é o seguinte, não é fácil, porque a margem de erro na madeira é 0. Entendi. Errou, acabou, né? Uma lasca a mais ali. Pronto, você tirou aí de meio centímetro a mais, já atrapalha. E nós encaramos a madeira. Madeira você tem que dedicar muito e gostar muito do que faz para você fazer madeira. Por isso que existe muito poucos escultores em madeira. E ainda mais, me corrija se eu estiver errado, a obra sacra parece que é mais exigente ainda, né? Porque ela é uma réplica da imagem de uma personalidade da igreja que muitos conhecem. Exatamente. Digamos que teve uma voltinha X, que aí você vai lá e deu uma pancada meio fora. A arte sacra é o seguinte, é maravilhoso fazer o sacro, mas você fazer o sacro com aquela santidade, com aquela expressão serena de bondade, de amor, não é fácil você passar aquilo
né? Imagina. Porque nós, artistas, trabalhamos com a ótica, com a visão das outras pessoas. Nós dependemos, você tem que chegar e gostar do meu trabalho, senão você não compra. Uhum, e nós trabalhamos com a ótica do outro, dos outros, com a ótica alheia, né? É difícil muito fazer arte, por isso. Essas outras que você expressa os sentimentos do Zé Estadão, que seja da indignação social, que seja contra o preconceito, né? Tudo que você falou. Qual a primeira vez que alguém chegou e viu uma arte e entendeu o que você queria passar? Você lembra? Ah, lembro. Foi uma professora, acho que o nome dela é Maria Passos. Ela é de Vianópolis. Ela chorou em frente a um mendigo que eu esculpi. Zé, que coisa mais bonita. Aquilo ali me machucou bastante e me alertou. E eu acho que a gente tem que fazer arte com muita responsabilidade, com muito amor, e a gente não pode brincar com os sentimentos de pessoas, mas você não pode deixar de fazer aquilo que você está sentindo, você acha que deve fazer. E deve ser assim, emocionante, porque vamos olhar a figura do cachorro. O cachorro tá magro. Aí, né, às vezes, você deixar a pessoa interpretar aquilo, às vezes ela não vai conseguir enxergar o seu sentimento expresso naquela arte. E assim, não deixa de ser entre aspas, um pouco meio que frustrante, porque a gente quer que as pessoas entendam aquela arte, né? Exato. E quando acha alguém com sensibilidade ou fica tão escancarado assim, deve ser uma sensação de missão cumprida muito gostosa, não é? Exatamente, o mestre. O poeta escreve, o senhor fala, pergunta, questiona o repórter. E eu, o artista, é através do meu trabalho, da minha arte, que eu jogo para fora o meu sentimento, o que eu estou sentindo, o que eu acho que deve ser. Entendi. Que a minha fonte de inspiração, é a minha ferramenta de eu passar o meu recado, a minha mensagem, é através da arte. Entendi. E aí, o João, Josué, a menina cresceram, alçaram voos, bateram asas e foram, né? Os meninos foram ser policiais, a outra foi ser funcionária pública. Exato. E a vida é assim. O Zé, como que expressou esse sentimento do ninho vazio? Como é que ficou o Zé depois da família criada? Mudou o ponto de vista? O Zé ficou mais sensível? O Zé ficou mais endurecido com o passar dos dias? Como é que ficou sendo o Zé depois que os filhos deixaram o ninho? É muito difícil a gente levar um filho para o mundo, igual eu levei a minha filha. Ela passou um concurso pesado, Brasília, e chamaram ela que apresentasse muito rápido, e saiu minha esposa daqui para Brasília para alugar apartamento, para poder fazer aquilo dentro de uma semana, para que a menina fosse embora. E a saída dela de casa nos machucou muito. Imagina. Mas pela grandeza da minha mulher, e ela me orientou muito com relação a isso aí, e a gente aceitou que era para o bem da minha filha. E Dona Juraci é um ponto de equilíbrio, então? Dona Juraci é um ponto, ela é o ponto de equilíbrio em tudo na minha vida. Que interessante, Zé. É muito bom você trazer isso, porque é o seguinte, hoje a figura Zé Cidadão, ela é inquestionável e ela é muito presente na arte e na sociedade. Aí você falar isso de uma pessoa tão importante que fica, às vezes, nos bastidores, é muito bonito da sua parte. E ali não tem só um dedo da Dona Juraci, tem a mão da Dona Juraci ou muito mais nisso que está acontecendo hoje. Hoje que eu lhe disse, hoje eu sou um artista muito bem sucedido, graças a Deus e graças a Dona Juraci e as pessoas que me orientam, que me ajudam e colaboram comigo com relação à arte, me orientando. Outra, os meus mestres, as pessoas do qual eu sou discípulo, Veiga Vale e Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa. Eu sou apaixonado pelo trabalho desses dois homens. O topo dos topos. Exatamente, o top do top. Para mim, o Aleijadinho é o maior do mundo. Concordo com você, concordo. Tanto é que ele está sendo hoje mais valorizado até mesmo do que, né, quando ele estava aqui. Exatamente. Interessante, interessante. Infelizmente isso acontece após o artista morrer. Infelizmente, com letra garrafais. Exatamente. E aí, ô Zé, o seu olhar como artista,
Mudou nesse período que os filhos deixaram coisa? Aquela indignação que você carregava ficou mais branda? Como é que ficou a veia artística do Zé Cidadão? Porque tecnicamente a gente sabe que vai aprimorando. Exato. Né? A gente não está falando porque eu acho que o Zé vai se superar cada vez mais tecnicamente, mas a gente tem que falar do sentimento do artista. O Beto, como se diz, o grande provérbio, é o tempo que cura o queijo. Sim. Na medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais maduro, você aprende melhor a aceitar as coisas, a aceitar tudo. E você aprende a te conduzir de uma maneira mais racional. Mais racional. A gente não age tanto por instinto quanto a gente agia quando a gente era mais novo. Entendi. Hoje a gente pensa mais, a gente mede a água e o fubá, como se diz os antigos. Entendi, interessante. E aí você, nessa veia porque eu fiquei muito apaixonado nessa veia de indignação sua, de expressar aquilo que é o sentimento que você tem através das suas artes, né? Você notou, hoje você olha a sua linha do tempo, dessa parte que você expressa os sentimentos, você consegue notar toda essa evolução de menos instinto emocional, mais racional, de mais calejado da vida, porque a vida bate, Zé. A vida bate, não tem como falar que a vida não bate na gente. Bate a gente, todo dia. toda hora. Pelo fato da vida bater todo dia. Eu prefiro fazer mais vida, não que eu seja irresponsável, mas para mim continuar fazendo o meu trabalho, a minha arte, eu prefiro fazer vista grossa em muita coisa. E você nota isso nas suas artes? Exatamente. E é muito interessante porque a gente precisa entender que a linha do tempo de uma pessoa, ela vai se moldando assim como uma escultura. Digamos que Deus está esculpindo o Zé Cidadão. Ele era aquele toco, né? E aí Deus vai batendo daqui. Que eu costumo dizer, Zé, e se eu estiver errado você pode me corrigir, que nós somos diamantes. Com certeza. E o diamante bruto, ele é muito feio, ele é bonito, ele é brilhoso, ele é detalhista, é na pancada. Na pancada, na porrada. Tudo é através de sacrifício. Porque o diamante fica bonito pós-lapidado. Sim, né? sim. E você pega, por exemplo, um cepo, um toco de madeira, coloca sobre uma mesa, o que o artista quer? Retirar o excesso para ficar só a essência. Sim. Aí, nesse processo de retirar o excesso aí que vem as dificuldades. E aí você tem que pensar, você tem que... Primeiro, eu não começo um trabalho sem conversar com Deus, sem fazer a minha prece e a minha oração. Você tem um ritual então? Tem, mas não chega a ser um ritual. Eu peço a Deus a proteção dele, eu peço a proteção dos meus espíritos de luz, que eu sou espiritualista, peço a proteção dos meus preto velho, que eu amo de paixão, e aí eu toco o barco. Me sinto protegido, me sinto às vezes até blindado. Você já sentiu uma presença espiritual do seu lado, assim, que às vezes você até dá uma assustada, assim, mas peraí, tem alguém aqui? Ou não, Zé? Já, mas eu preferia não tocar muito nesse mérito, porque é muito complexo, isso aí é muito complexo, isso aí é uma coisa, para mim, uma coisa sagrada. Entendi. E eu não me sinto muito capacitado para tratar. Mas isso reforça aquele sentimento? Reforça. Eu sou protegido e alguém está me ajudando. Eu sou protegido, com certeza, isso aí eu não tenho dúvida. E muito bem protegido. Graças a Deus, agradeço a Deus por tudo e agradeço os meus mentores espirituais, graças a Deus. Zé, e aí você foi adquirindo fama, porque não tinha assim, o talento que você tem mostrando desde os 12 anos, fazendo as primeiras obras lá na argila. Começou a fazer com 14 anos as obras sacras e a fama foi chegando. Eu lembro quando, você me perdoa, eu falava até falar assim, quando eu era criança eu lembro de uma reportagem, eu acho que da TV Anhanguera, que nós da família lá, nós reunimos, meu pai era vivo ainda, nós reunimos para assistir essa reportagem do Zé Cidadão. E tinha uma tomada de imagem assim, muito bonita, que você sempre, boa parte da sua vida você usou barba, e essa barba estava preta ainda, começando a uns fios brancos. E ficou uma cena muito bonita assim de você no seu ateliê, que a gente vai falar daqui por diante, esculpindo uma imagem, se eu não me engano, de São Francisco de Assis. Se eu não me engano. Tá? Bem provável. E nós ficamos muito orgulhosos desse Zé Cidadão em família.
mas muito. E assim, aquela felicidade de ver um silvaniense, a gente compartilhou daquela alegria, do reconhecimento que você estava tendo naquele momento. Eu estou trazendo todo esse preâmbulo para te perguntar, a fama que veio para o Zé Cidadão, ela ajudou, ela atrapalhou? Que avaliação que você faz da fama do Zé Cidadão que foi sendo trazida com todo esse foco e esse talento que você tem? Eu sou muito preocupado com a fama e eu não me acho famoso. Uhum. E ainda eu sou uma pessoa que estou aprendendo arte ainda. A fama é consequência de um trabalho que você faz com amor, você faz com dedicação, você faz com respeito. E a fama é consequência disso aí, é fruto disso aí, Beto. Mas eu faço tudo para que isso não sobe na minha cabeça. Eu quero continuar sendo essa pessoa simples, esse matuto, e eu me sinto bem assim. E as pessoas gostaram do meu trabalho, e isso me deixa muito alegre. Mas esse negócio de fama, eu não sou muito preocupado com isso, não. Isso é muito bom. Você não perdeu a sua essência? A fama, a gente tem que ter muito cuidado com a fama. Porque dependendo da maneira que você conduze a fama, ela te arrebenta, acaba com você. Como se diz, uma grande artista me disse um dia, há uns 40 anos atrás, você toma cuidado, Zé Cidadão, que a fama fede. Interessante, também. Interessante. A fama fede, não só te traz benefício. Eu trabalhava na emissora de rádio, na Rádio Vermelho, e toda vez que chegava uma grande personalidade, o Zé Cidadão era quase que obrigado a estar lá, entre aspas, obrigado, tá? Porque você virou assim o nosso patrimônio silvaniense. Eu lembro de governador comprando obra sua, eu lembro de deputados, de pessoas influentes na política, artistas que vieram aqui, sempre tem que encontrar com o Zé Cidadão. Essa hierarquia da fama às vezes te chateia um pouco, porque você quer focar na arte. Você não gosta de palanque, vamos dizer assim. Você gosta que as obras tenham palanque, mas pela sua essência, pela sua humildade, pelo jeito que você gosta de ser, às vezes o palanque tem que vir em conjunto com o Zé Cidadão. E aí, como é que você acha dessa história, Mas Zé? eu me sinto muito honrado. Eu sou amigo particular do governador Ronaldo Caiado, isso me honra muito. Eu tenho a honra de poder gozar da amizade dele. Porque além do governador, ali tem um ser humano. E o governador Ronaldo Caiado é uma pessoa muito sensível. Ele é meu amigo. E o Ronaldo Caiado é o governador que abraçou os artistas e deu respaldo aos artistas através do Goiás feito à mão. Eu, como artista, gratidão ao governador Ronaldo Caiado. Que o Ronaldo Caiado, ele conhece muito arte e ele é um entusiasta da arte. Ele conhece arte como poucos, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é muito sábio, entendeu? Entendi. E é uma pessoa muito séria, e ele é justo, e é um prazer muito grande ser amigo do governador Ronaldo Caiado. Parece que ele tem uma obra sua, e se eu estiver errado, você me perdoa, Várias. tá? Várias, mas ele tem uma aí de um apreço especial que parece que é um muladeiro. É uma mula. Isso, porque eu lembro porque que ele é um muladeiro, né? Exato, ele é muladeiro, ele é fazendeiro, ele é roceiro. Ele é meio matuto também. Sim. Entendeu? Ele é do campo. Ele é o homem do campo mesmo e conhece o campo como poucos. Entendi. Conhece muito. E eu presenteei com uma mula cargueira, com um par de bruaca. Isso foi na campanha dele. Aí o presenteei e disse, governador, dentro dessas bruacas está depositado muita esperança. Que coisa Isso aí boa. ficou marcado. Parece que ele tem no gabinete dele. Tem no gabinete dele. Está no gabinete me da honra governadoria. muito, por sinal. E tem com muitas outras personalidades, tanto política quanto não política. Eu tenho obras e obras. Na mão do nosso prefeito, Carlão, que é um cara que sempre me apoiou, sempre me respaldou e me ajudou na medida do possível. Carlão tem muita obra minha também, um bocado de obras minhas que me honra muito, que me orgulha muito. E ser amigo do Carlão também para mim é uma honra. Que coisa boa, isso é muito bom. É outro entusiasta da arte, conhece a arte e tem muita sensibilidade. Tá aí, o que está acontecendo?
agora vai acontecer. Nós, a Secretaria de Cultura, Zé Cidadão apoia, é um entusiasta da arte. Nós vamos ter uma galeria de arte agora e uma escola de arte. Eu quero passar um pouco daquilo, um pouco daquele que pouco eu sei para outras pessoas que querem aprender. Vai transbordar. Transbordar, exatamente. Eu quero passar e eu quero agradecer ao senhor prefeito por isso. Abraçou essa causa e nós vamos sair daqui dessa exposição que está me honrando muito e vamos para a inauguração da nossa galeria. Nós vamos fazer que lá ficar forte. Silvânia, nós temos 250 e tantos anos e nós não temos um museu. Verdade. Tem o Museu Sacro da Igreja do Bonfim. E por sinal, o Zé Cidadão foi o idealizador daquilo. Na época da Sociedade Bonfinense de Cultura, tem um pequeno museu. Sim. Mas nós queremos um museu grande, um museu da altura de Silvânia, do tamanho de Silvânia. E acredito eu, o prefeito sugeriu que fosse aqui, aonde eu estou sentado, aqui na estação ferroviária. Que é isso de tudo, né? E eu acato a ideia, porque nós temos peças pesadas, como carro de boi, e muita peça de museu que nós queremos trazer para cá. E eu acho que o lugar é aqui, esse lugar do museu. O Carlão deu essa ideia e eu achei fantástica a ideia dele. Até mesmo para dar uso a essa Exatamente, maravilha que nós temos goiás, e às vezes fica meio esquecida. esquecida. E aproximar mais isso aqui, esse patrimônio aqui, do povo, da cidade. Porque a estação ferroviária faz parte de Silvânia. Sim, sim, sem dúvida. É de Silvânia. E aqui vai ter um museu, se Deus quiser. Coisa boa. E eu conto com vocês para nos ajudar. Estamos aí, firme. E aí você, como entusiasta da arte, como você falou, tínhamos sempre, a veia artística de Silvânia sempre foi muito latente, ela sempre foi muito forte. Porém, assim, eu sei que você vai falar que não, mas eu vou falar que sim, que você foi um grande o representante da arte silvaniense. Você hoje fica feliz em ver a arte mais respeitada? Você já notou essa evolução do reconhecimento popular? Porque o povo, às vezes, deixava a arte meio para um canto. Hoje a gente vê que as pessoas estão trazendo a arte mais para o seio social. Você nota essa evolução, Zé? Com certeza, nota essa evolução. E tem uma pessoa até que está aqui comigo hoje, chamado Ricardo Guerra. Ricardo Guerra foi ele é um cara que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Devo muito a Ricardo Guerra e a Vanessa Guerra, a esposa dele. Ricardo, para mim, é a mola mestre de muita coisa que vem acontecendo com relação à minha arte, ao meu trabalho, divulgação e tudo. Zé Cidadão hoje está onde está, eu agradeço aquele menino chamado Ricardo Guerra. Isso é bom demais, isso é bom demais. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ser amigo do Ricardo, de poder gozar da amizade dele, que hoje é uma pessoa da minha confiança total. Isso é bom demais. E eu sou difícil de confiar nas pessoas, e no Ricardo eu confio, porque é uma pessoa muito séria, muito digna. Faz por merecer confiança. Amém. Cara, muita gente boa. Muito. Zé, e aí o que acontece? Hoje o Zé, que tem apreço pelos seus mestres, como você já falou, né? Até falou do entusiasta do Natal Siqueira. Exatamente. Que a gente não pode esquecer. Mestre Natal, fantástico. Hoje grande mestre, grande o Zé artista. Cidadão é um mestre para muitos e muitos artesãos, muitos artistas. Que assim, Zé, a gente vinha falando no caminho, eu vou repetir essa frase para você. Nós não temos noção do que as pessoas pensam ou sentem com relação a nós, porque muitos acabam criando uma certa barreira de chegar e conversar com a gente. E o Zé Cidadão, a pessoa Zé Cidadão é humilde, digamos assim... Pequeno. Pequena, assim, no sentido popular, da altura de todos nós. Amém. Mas a figura artista Zé Cidadão, ela é muito grande. Aí, às vezes, as pessoas deixam de chegar no Zé e falar, Zé... Caramba, cara, você me inspira, você é um mestre e tal e tal. Mas aí eu, Beto, estou falando, você se transformou num ícone da arte silvaniense como um todo, né? E você virou um mestre para muitos que estão vindo aí no seu trier, vamos dizer assim. Você tem noção dessa responsabilidade, Zé? Primeiro, obrigado pelo mestre. Que eu tenho muito que aprender, como eu lhe disse, eu ainda sou um aprendiz, que a arte a gente tem que aprender todo dia. E outra coisa, eu gosto muito de separar o artista e o homem Zé Cidadão. Eu também gosto. A pessoa Zé Cidadão. Sim. Zé Cidadão é esse cara matuto, esse cara da roça, esse cara que fala mal e expressa mal, e muitas das vezes até hora um pouco grosseiro, um pouco até mal educado,
Mas esse é o Zé Cidadão. Eu gosto muito de gente, entendeu? Eu não misturo muito o artista com o homem, com o ser Zé Cidadão, não. Porque o artista, muitas das vezes, ele é visto com uma ótica diferente, né? Sim, e o Zé sim. Cidadão, não. Essa pessoa simples, continua sendo... Eu vim da roça para a cidade e trouxe a roça junto. E mudei da Rua da Lata da periferia lá para o centro, mas levei a Rua da Lata junto comigo. Que coisa boa. Eu sou essa pessoa. E faço questão de ser. Me sinto bem sendo assim. Muito bom. Ele, Ricardo Guerra, entre o espaço aqui que a gente está falando com o Zé Cidadão, porque a gente vai falar agora há pouco dessa exposição linda que o Zé vai fazer, mas parece, Ricardo, que não é só a exposição do Zé Cidadão que vai rechear de cultura esse momento importante da cultura silvaniense. Seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar aqui nas páginas do Cabaça Cast. Obrigado, Beto. Acho que é a quarta vez, né, que eu estou participando do Cabaça Cast. Você tá mais aqui do que eu, Ricardo. Bom demais, cara. Excelente estar aqui com vocês, viu? Como é que vai ser esse evento, Ricardo? O que é a ideia? Quem teve a ideia? O que vai acontecer? Fica livre o espaço para você. Opa, beleza. Então é muito importante, né, a gente contextualizar que esse projeto ele é um evento contemplado no edital de Lei de Incentivo à Cultura, que é a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que foi gerenciada aí pela Secult Goiás, né, Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Goiás, lançou vários editais o ano passado, né, Silvânia também lançou seus editais, mas a Secult lançou e entre eles tinha um edital de artes visuais. E a minha esposa, Vanessa Guerra, ela, na época trabalhando na Secretaria de Cultura, ela teve a ideia de fazer um projeto para uma exposição do Zé Cidadão. O projeto foi aprovado, recebeu aí um prêmio de R$150 mil, né? E agora o projeto se torna uma realidade aqui na Estação Ferroviária de Silvânia. Serão 2 semanas de exposição, com 60 obras do Zé Cidadão, né? O projeto ele se chama Eternizando o Bonfim, a Fé Esculpida em Madeira. Então é um projeto muito voltado para essa parte das artes sacras, mas que também abrange as obras populares, a arte popular do Zé Cidadão, né? E também é bom a gente ressaltar que o Nosso Senhor do Bonfim, que já foi entregue para a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, é uma contrapartida social desse projeto, né? Então, foi entregue em conexão, de forma até antecipada, né? Junto com a entrega da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, pelo governo do Estado de Goiás, a Cidadão estava lá entregando aquela obra, ela já era uma contrapartida social desse projeto. E agora, do dia 16 a 30, nós estaremos aqui na Estação Ferroviária de Silvânia, fazendo essa exposição, recebendo as escolas de Silvânia, recebendo instituições como a PAI, né? Entre outras, e na culminância desse projeto, que acontece no dia 27, 28 e 29, e 30 inclusive, nós teremos no dia 27 atrações culturais, né? A partir das 19h30, o recital da Escola de Música e Arte Silvânia, e também uma apresentação do coral que já estava prevista dentro do projeto. No dia 28, também às 19h30, nós vamos ter um duo de violão, que é o Celso Ferreira e a Amanda Pereira, os dois. Eu tive o privilégio de orientar esses dois, né? Hoje a Amanda está se formando em violão, o Celso já é formado e já está fazendo a 2ª graduação hoje em canto. Os dois trabalham no projeto aqui em Silvânia, né? Então é um privilégio muito grande também ter eles participando desse projeto. Também teremos um show de música popular, esses serão feitos por 2 gigantes, né, que são meus filhos, Ana Lisa e João Ricardo, eu vou acompanhar eles, né, vão fazer um show de MPB também no dia 28, logo após o duo de violão. E o projeto, Beto, ele vai encerrar com a entrega simbólica da obra na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, né, no dia 30, que já foi entregue, mas faremos essa cerimônia para contextualizar aqui também dentro do projeto, né. Importante destacar também aí o apoio da Prefeitura de Silvânia, do prefeito Carlão, da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, o João Regis, né, estão totalmente empenhados também no desenvolvimento desse projeto. Isso dá mais uso à nossa estação, culmina para a construção do museu também nesse local e trazendo as crianças, a escola e a população como um todo para esse espaço que é de fundamental e respira muita cultura, né, Ricardo? Exatamente, né? Então hoje é um objetivo da gestão, da Secretaria de Cultura, trazer um maior dinamismo aqui para esse espaço, né? Então esse projeto eu acho que ele vem ao encontro dessa ideia, né?
e certamente vai impulsionar muito mais, né, após esse evento aqui. Eu não destaquei também uma coisa importante que eu acho legal falar a respeito do projeto, que ele tem também uma linha curatorial, né? Então, dentro da ficha técnica, o projeto tem uma ampla ficha técnica. Eu tive o privilégio de ser o diretor artístico do projeto, né? A Vanessa está como coordenadora pedagógica, e nós temos uma curadoria que é feita pela Daniela Cacheta, que hoje é uma grande especialista em artes visuais, artesanato aí dentro do Sebrae, mas não só dentro do Sebrae. O trabalho dela extrapola muito mais, né? E ela está dentro desse projeto nos ajudando. Inclusive nos dias 14 e 15 ela vai estar aqui fazendo essa seleção das obras, a disposição das obras, ela junto com outro especialista, que é o Felipe, né? Que foi secretário de Cultura lá em Valparaíso, hoje trabalhando em Goiânia também, e ele vai estar trabalhando também nessa parte da curadoria do evento. Coisa boa. Sucesso, parabéns pela iniciativa e conte sempre com o CabaçaCast. Obrigado, Beto, obrigado, Benedito, né? Gustavo, Rafael, Zé Cidadão, um privilégio para nós estarmos aqui. Coisa boa. Agora, naquela mágica da edição, vai sair o nosso querido Ricardo Guerra e vai aparecer o Zé Cidadão, quer ver? Agora nós temos que falar que nós estamos aqui hoje com o objetivo de conhecer essa história desse ícone da cultura bonfinense, silvaniense, do estado de Goiás e do Brasil, mas você está preparando aí uma grande exposição eternizando Bonfim. Que ideia é essa, Zé? Como é que foi? Essa ideia é um projeto que foi pensado pelo meu amigo Ricardo Guerra, e eu abracei, e graças a Deus está acontecendo, está me deixando muito honrado, muito orgulhoso disso aí. Você vai trazer... Sem vaidade. Não, sim. Bom, agora vamos falar a persona Zé Cidadão artista, né, que sabe o seu valor. O que vai ser exposto, como é que foi elaborado, quais são os detalhes da exposição do Zé Cidadão? O Zé Cidadão quer vir com 50, 60 peças para essa exposição. A gente vem, como se diz, com a carga máxima. E vamos procurar fazer bonito, fazer bem feito, fazer com responsabilidade. E para isso existem pessoas muito competentes que estão me ajudando, que sem essas pessoas isso aí não estaria acontecendo. Por isso eu de antemão já quero agradecer a todos aqueles que estão contribuindo, que estão comigo, que estão contribuindo, que estão me ajudando para que essa exposição aconteça. E são tanta gente que eu citar nome a nome é difícil. Eu estou com duas pessoas aqui. Um é o Ricardo Guerra, o outro é o Sintra, o Rafael Sintra, o Gustavo. São pessoas e mais, e você, e pessoas que estão me ajudando, que estão contribuindo para que essa exposição aconteça. Coisa boa. E dessas 60 obras, o que vai vir aí? Vai vir muita obra regional. É só obra sacra, é regional? O que é? É sacro e regional. Porque eu sou um artista popular, tanto eu faço o sacro como eu faço o regional também, que eu gosto muito. Entendi. Nós vamos vir com obras sacras e obras regionais. Vai ter a sua exposição, mas vai ser um evento cultural como um todo, né, Zé? Exato. E aí vai atrair um grande público. Essas obras são à venda, Zé? Essas obras, algumas são à venda, não são todas. Se eu venho com 50, 10 não é de vender. Entendi. Ou mais. Essa é da coleção, pessoal, do Zé Cidadão? Essa é da coleção, essa é parte do meu acervo. Zé, a gente deu curiosidade de saber, porque a régua é alta. Então, para ser a arte do Zé Cidadão, ela tem que ter uma representação muito... Tem umas peças que vêm comigo já há muito tempo, há muitos anos, e essas eu faço questão de continuar com elas. Mas se a pessoa que vim comprar, se quiser levar, eu sou obrigado a vender, que elas vão estar em exposição. Isso me obriga a vender. Sim. Mas se não levar, eu acho bom também. Entendi. Mas se quiser levar, tá aí, leva. Não é pelo dinheiro? Não. O dinheiro é aquilo que eu sempre eu lhe disse. E eu sei viver muito bem com menos. Você não faz pelo dinheiro, o dinheiro é consequência do trabalho. Exatamente, o dinheiro é consequência, o dinheiro é resultado. Você concorda que as pessoas que têm excelência na sua vida tratam o dinheiro dessa forma? O dinheiro é consequência do trabalho? O dinheiro é consequência do trabalho. O dinheiro é consequência. Interessante. A exposição vai começar que dia, Zé? A exposição começa no dia 16 de junho e vai até o dia 30. Até o dia 30. Exatamente. Então nós vamos ter aí 14 dias de muita exposição. E além da exposição do Zé Cidadão, nós vamos ter várias outras atrações culturais aqui nesse ambiente. Exatamente. Isso aí eu vou deixar para o maestro Ricardo Guerra
falar. E que Certo. ele está muito mais atualizado com relação a isso do que eu. Aham, nós vamos colocar um insert no finalzinho do nosso bate-papo É. aqui com toda a dinâmica do evento que vai acontecer aqui. E o Zé não para. O Não. Zé é imparável. O Zé gosta de trabalhar. O Zé gosta de trabalhar. O Zé gosta de levantar cedo, 5 horas da manhã, para 6 e 6 e 10 eu estar no pé do eito, como se diz os antigos. Eu estou trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar. Que Eu coisa sou um boa. viciado que faço. Tem planos aí, tem sonhos, ou tem você deixa a planos, vida conduzir, Zé? Não, deixa a vida conduzir mais, mas eu tenho planos e planos e planos. Quero fazer muita coisa ainda, se Deus quiser. Peço a Deus vida, peço a Deus saúde, para que eu possa continuar trabalhando. O Zé pensa um dia em mudar a sua linha artística? Não. Ou o Zé sempre agrega? Por exemplo, é só um exemplo, não estou dizendo que você... Ah, o Zé vai deixar de fazer o sacro para fazer só obra popular. Não, não. Eu quero fazer o que eu der conta. Não é que eu seja ganancioso, eu sou muito ambicioso, entendeu? A ambição Entendi. eu tenho. De fazer. Zé, teve alguma obra que você falou assim, não gostei dessa? Não me representou? Ou eu errei? Teve alguma, Zé? Não, Não teve nenhuma, Zé? não. Eu não tenho também nenhuma obra que eu acho que é a rainha, que é o top das E eu ia obras. perguntar isso, Não, Zé. eu não tenho. Eu gosto de todas, né? Aham. Eu deixo para alguém escolher a melhor, quem quiser achar alguma melhor do que a outra, deixa para as pessoas achar. Porque para mim todas são maravilhosas. Mas olha qual te emociona? Olha que maravilha, que maravilha, que Não, maravilha. lindo, Sem vaidade, você vê. Não, Pra mim, lindo, todas. lindo. Olha o contraste dessa peça com essa peça. É muito Totalmente. grande, né? Muito grande, muito grande. Exatamente. Mas a peça que emociona o Zé Cidadão? A- Tem. Todas as peças emocionam o Zé Cidadão. Muitas das vezes acontece, quase todas as vezes. Eu concluir uma obra, olhar para a obra e perguntar para mim se foi eu que fiz. Né? E eu tenho certeza que eu tive ajuda. É. E assim, Zé, eu tenho certeza disso que eu vou falar. Às vezes a gente fica tão orgulhoso com o trabalho que emociona. Emociona, Emociona. mas eu peço a Deus todo dia que me dê simplicidade, humildade. Porque sem humildade você não vai a lugar nenhum. Sem simplicidade você não vai a lugar nenhum. Então, a última pergunta que eu vou te fazer é essa. Essa essência Zé Cidadão, esse matuto, esse caboclo da roça, que está ali caminhando a pé ali pelas terras de Bonfim, pela cidade de Silvânia, batendo papo com todo mundo. Isso aí a gente não vai perder, não. Nunca. É a minha essência, é isso aí. Isso aí para mim é tudo. Gente, eu gosto muito de pessoas. E principalmente de pessoas simples, porque eu sou um matuto. As pessoas mais simples que eu me identifico mais com elas. E me identifico com todo mundo, gosto de todo mundo para mim é bom. Mas essas pessoas para mim é a essência. Que coisa boa. Bom demais da conta. Zé, eu pergunto uma coisa aqui, e essa não posso deixar de perguntar para você. Pergunte. Eu acho que o artista ele é mais próximo de Deus, eu acho. Acho que todos nós temos a nossa proximidade com Deus, mas essa certeza. sensibilidade, porque Deus, se tem uma coisa que ele sempre nos orienta, nos ajuda, inclusive, é a amar. E o artista, ele ama até mais do que as pessoas que não são artistas. Deus vem em presença para o Zé Cidadão agora e fala assim, Zé, tá toda a sua linha do tempo, aquele menininho que nasceu lá longe, mas veio com 51 dias e começou a fazer as suas primeiras obras. Tá aqui o Zé Cidadão, artista, e tá o Zé Cidadão, Zé Cidadão. Você pode mudar alguma coisa, acrescentar, tirar, aumentar. Você faria alguma mudança na sua vida, Zé? Não, na minha vida, primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, que eu sem Deus eu não sou nada. Porque com a bondade de Deus, com a providência de Deus, eu sou uma pessoa, eu não vou dizer que eu sou um homem realizado, mas quase. Que o dia que eu me sentir realizado, eu deixo de trabalhar. Entendi. Primeiro Deus, eu sou guiado por Deus e dirigido pela minha consciência. Entendi. Eu amo Deus. Se aconteceu, foi Deus que permitiu, Com então certeza. você não mudaria, não? Não mudaria, não mudaria. Que coisa boa. Deus em primeiro lugar. Zé, quero te agradecer de coração por você nos dar a honra de registrarmos a história sua aqui no Cabaça Cast, que nós também, nós não somos tão visionários e tão artistas assim, mas a gente tem esse nosso propósito de deixar esse legado de histórias lindas como o Zé Cidadão tem nas páginas da internet.
Nós ficamos muito orgulhosos de você aceitar o nosso convite. Nós, há tempos a gente já preparava algo, mas é igual você sabe, como artista, a gente precisava do time certo. E esse time certo da vida do Zé Cidadão, que hoje é uma pessoa que está realizada, o artista Zé Cidadão está bem situado, então a gente entendeu que esse é o tempo de Deus para a gente fazer isso. E você tem a certeza mais do que absoluta que você é sim, por mais que seja com essa humildade, é uma ilustre personalidade de Silvânia, que Silvânia pode ter certeza que tem muito orgulho desse filho querido, tem muito orgulho dessa persona artística querida, que tão bem representa não só a cultura e a arte de Silvânia, mas a cada cidadão silvaniense. Tenha certeza que se tem uma personalidade que além dos seus pais, além da sua família, que é grata ao Zé Cidadão pela pessoa e pelo artista que é essa cidade chamada Silvânia. Então, em nome dessa cidade, quero te agradecer por tudo, por ser essa pessoa, por ser esse ícone, por ser esse mestre, por ser esse transbordador de cultura que você é e pela pessoa bacana que você é. Nosso muito obrigado por tudo que você é, pelo que você foi, pelo que você é e pelo que você vai continuar sendo. Beto, em primeiro lugar, eu gostaria de te parabenizar pelo profissional que você é. E me honra muito, me orgulha muito de você ser também aqui de Silvânia. Silvânia é berço de talentos. E por isso que sempre eu digo, é só dar um empurrazinho que todo mundo fica grande, todo mundo fica famoso. Porque Silvânia, quem bebeu água do baú, meu companheiro, com relação à arte, com relação à cultura, com relação a essa expressão, você é um grande silvaniense e você contribui muito para que essa Silvânia esteja onde ela está através da sua fala. Você é um grande comunicador, isso aí ninguém vai tirar de você. E só nós tomar um pouquinho de cuidado com a inveja, que é um sentimento horroroso. E vamos tocar o barco para frente, meu filho. Botar Deus, botar Jesus no coração e vamos que vamos. Coisa boa. Muito obrigado, Zé. Agradeceu. Um aperto de mão. Valeu. Aê! Obrigado. Tá vendo, pessoal? Nosso primeiro Cabaça Out, direto aqui da estação ferroviária Caturama, com essa personalidade ímpar, um ícone da cultura da arte silvaniense. E a gente volta na próxima oportunidade com o nosso Cabaça Out. Afinal de contas, nós estamos aqui para fazer história, para registrar história e ter você, nosso espectador, sempre do nosso lado. Ó, não esquece, valorize os nossos cortes nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, assina as notificações. Em nome de SPNet, nós agradecemos ao Rafael, ao Gustavo, ao grande Ricardo Guerra e ao Benedito. Nosso hoje está sem microfone, né? Ele não vai dar conta de falar o Fala Betão. Mas é claro que a gente está transbordando de alegria em começar um novo projeto dentro desse livro chamado CabaçaCast, onde aquelas pessoas que merecem estão aqui com as suas páginas lindas das suas histórias registradas. Um beijo, um cheiro e um queijo. Em nome de SPNet, a gente encerra nossa primeira edição do Cabaça Out. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.